Olá, gente. Meu nome é Carolina e hoje vamos falar um pouco sobre máquinas a vapor. Meu grupo é composto pela Maria Luísa, pelo Pedro, pelo Leandro e pela Bruna. Nessa apresentação falaremos um pouco sobre máquinas a vapor e como elas surgiram, como também o seu aprimoramento ao longo do tempo. E como surgiu as máquinas a vapor? A primeira ideia foi Heron, de Alexandria, um mecânico e matemático grego. Essa ideia de Heron foi chamada de Aeolipe, mas o criador mesmo foi Thomas Savery, e depois aperfeiçoado por Newcomen e Watt. A Aeolípila consistia numa esfera metálica montada sobre um recipiente de água em ebulição. As duas peças eram ligadas por dois canos, que também servem como eixo, que direcionava o vapor para a esfera e era expandido por dois tubos. A pressão e, consequentemente, liberação do vapor faziam a esfera girar. Antes de tudo, temos que entender que a máquina a vapor é o nome dado a qualquer motor que funcione pela transformação de energia térmica em energia mecânica através da expansão de vapor da água. Então, como a máquina de vapor de Newcomen e Watt funcionam? O funcionamento do primeiro motor de vapor do mundo era o seguinte: durante a operação, a caldeira produzia calor que entra em um cilindro vertical na parte superior. Este vapor empurrava uma haste e essa haste movimentava uma pesada viga mestra ligada a uma bomba na outra extremidade e que ia para o fundo da mina. Em seguida, o vapor era condensado por uma certa quantidade de água que entrava no cilindro, criando uma diferença de pressão, e assim permitia que a pressão atmosférica elevasse o pistão novamente para baixo, puxando a bomba da outra extremidade e a água da mina. E por causa da sua ineficiência, o motor de Newcomen queimava grandes quantidades de carvão, produzindo assim um manto de poluição característico da primeira revolução industrial na Inglaterra. Já o modelo de Watt, diferentemente do modelo de Newcomen, o condensador era separado do pistão, para que o vapor não tivesse que ser resfriado no mesmo cilindro. Além disso, o condensador estava constantemente mergulhado em água. Essas melhorias significavam que o cilindro de pistão não necessitava ser aquecido e resfriado constantemente, assim diminuindo a quantidade de carvão. Outra diferença era que o motor mexia um eixo em vez de um movimento de bombeamento para cima e para baixo. Para isso, ele colocou um volante de inércia. Ele fazia o motor movimentar-se em movimento devido à grande inércia. Tanto o modelo de Newcomen como o modelo de Watt ajudaram muito a Revolução Industrial. E uma das utilizações da máquina a vapor era para a fabricação de tecidos. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito, assim como o lucro dos donos das fábricas. Além disso, as máquinas de vapor foram usadas também em trens, navios e também em carros. Thomas Newcomen nasceu na Inglaterra, na cidade de Dartmouth, em 1964. Ele foi o engenheiro que inventou a máquina a vapor de bombear água, que ajudou principalmente na extração de água de minas e na elevação de água para a movimentação de rodas d'água. A máquina era um sistema de bombeamento composto por uma caldeira, um cilindro de bronze aberto com pistão e anéis de vedação de couro e poste de madeira. Thomas era vendedor de ferragens em Dartmouth. Durante seu dia a dia, ele foi percebendo o quão era caro manter os cavalos bombeando as águas das minas de estanho da Cornualha e teve a visão de fazer uma máquina a vapor para poupar gastos e para isso chamou John Calley, seu assistente. Para poder patentear sua máquina a vapor, Newcomen fez parceria com Savery, que já tinha sua máquina patenteada e então registrando seu primeiro motor em 1712, próximo de Dudley Castle, em Staffordshire. Conforme os anos foram passando, o motor foi bastante útil para a criação dos primeiros relógios. Ele foi usado por quase 50 anos na Europa em minas de carvão. Depois, Watt criou seu motor que substituiu os motores de Newcomen. Newcomen morreu com 65 anos em Londres, na casa de Walling. Ele foi sepultado no cemitério Bunhill Fields. Quem foi James Watt?
James Watt, 1733 e 1819 é a data da sua morte. Ele foi um matemático e engenheiro escocês, consultor de instrumentos científicos. Ele destacou-se pelos melhoramentos que fez na máquina a vapor. E esse melhoramento consistia em uma segunda câmara, câmara da condensação, onde era criado o vácuo. Essa modificação foi muito eficaz, pois permitia que o pistão ficasse à mesma temperatura que o vapor. Logo, não haveria troca de calor entre eles, fazendo com que não houvesse perda de energia. Outra vantagem seria de resfriamento, pois a câmara de condensação separada poderia ficar em uma temperatura mais baixa, necessitando de um resfriamento menor. James produziu avanços que foram cruciais a esta nova tecnologia, o que eu acabei de citar. Ele fez um ajuste muito importante, colocou um condensador separado usando no cilindro principal e acrescentou uma câmara ao motor. Então, pessoas importantes para a criação das máquinas. Eram de Alexandria, teve a primeira ideia. Thomas Savery inventou o primeiro motor com o objetivo de bombear a água do interior das minas de carvão inundadas. Thomas Newcomen aperfeiçoou a máquina de Savery. Seu motor também é chamado de máquina atmosférica de Newcomen 1712. E James Watt, além de aperfeiçoar os motores antigos, acrescentou uma câmara ao motor, o que foi muito eficaz. Chegamos à conclusão que, graças às máquinas a vapor, ocorreu a primeira revolução industrial, que provocou uma grande mudança no estilo de vida de milhões de pessoas, já que com isso aumentou muito o lucro e a produtividade. E no início do século XIX, a máquina a vapor passou a ser usada nos meios de transporte, com o primeiro barco a vapor, em 1807. Permitiu também a construção de linhas férreas para carregar grandes cargas que ligavam países mais desenvolvidos, industrialmente, e assim emergiram grandes potências como a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, gente, esse foi o nosso trabalho sobre máquinas a vapor. Esperamos que tenham gostado. A máquina a vapor foi o início de uma grande revolução que perpetua até os dias de hoje. Agradecemos a atenção e até mais.